Olá pessoal, sejam bem-vindos ao site da Oficina do Estudante, eu sou o professor Meca e hoje eu vou começar com vocês o módulo 1 de transformação de unidades. Na verdade, a pretensão não é que você saiba transformar todas as unidades da física, obviamente, mas sim que você se prepare para o vestibular e eu vou fazer uma separação por assunto, tá? Então nós vamos ver, nesse assunto eu tenho que saber qual transformação, em outro assunto qual transformação, as transformações que mais importam para o vestibular aí. Só lembrando, provas como a Unicamp, por exemplo, nas últimas 28 questões que a Unicamp cobrou, 11 havia transformações de unidades. Portanto, grande parte das questões da Unicamp, mais de um terço da prova, em algum momento você vai ter que realizar algum tipo de transformação de unidade, tá certo? Então nós vamos começar pelo módulo 1, o módulo de mecânica, tudo bem? Bom, em mecânica, turma, qual a primeira coisa que a gente aprende? A primeira coisa que a gente aprende em mecânica é a cinemática. Tá certo? E na cinemática, a gente começa com os conceitos de espaço e tempo. Então, nós vamos primeiro aprender as transformações mais importantes de espaço e de tempo, tá certo? O vestibular vai cobrar muito para você o quê? Você transformar quilômetro para metro. Então, 1 quilômetro são 1000 metros. Esse K na física, minúsculo, significa quilo. Ele sempre representa 1000. Então, 1 quilômetro, 1000 metros. 1 quilograma, 1000 gramas. Essa é a transformação importante aí no começo do seu curso. Óbvio, tem decímetro, milímetro, mas no curso de cinemática, em geral, as transformações são de metro para quilômetro ou vice-versa, ok? Essa é a transformação de espaço. Uma transformação temporal muito cobrada no começo do seu curso é passar hora para minuto e para segundo. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Outra coisa que você poderia fazer também é que em 1 hora há 60 minutos. Uma pegadinha que às vezes aparece no vestibular é colocar uma coisa do gênero 1,2 hora. Em geral, alguns dos vestibulandos colocam que 1,2 horas é 1 hora e 20 minutos. E isso está errado. Você não pode fazer isso, ok? Uma dica boa, tem duas formas que você poderia agir aí de uma maneira coerente. Então você pode fazer 1 hora são 60 minutos, 1,2 horas, x. E aí, o x dá 72 minutos, e isso equivale a 1 hora e 12 minutos. Então esse é um erro bastante frequente, né? Outra coisa, você poderia pegar só essa fração 0,2 de hora, né, e passar. Então você poderia fazer aqui 1 hora são 60 minutos, 0,2 de horas, x. E aí você já descobre direto que o x dá 12 minutos. Com mais aquela 1 hora que havia, então dá 1 hora e 12 minutos. Ok? Então essa transformação não tem como você ir para o vestibular sem fazê-la. Outra coisa importante é quando eu pego a unidade de velocidade que não está no sistema internacional, que é quilômetro por hora, e passo para metro por segundo, que é o sistema internacional de unidades. Então, vamos supor, 3,6 quilômetros por hora. Para passar essa velocidade para metro por segundo, basta você dividir por 3,6. E isso dá 1 metro por segundo. De onde veio isso? Né? Então, é só você fazer assim, ó. 3,6 quilo quer dizer 1000, vezes 1000 metros. 1 hora, como eu já falei para vocês, tem 3.600 segundos. Se você fizer essa continha, dá 3.600 sobre 3.600, que dá 1 metro por segundo. Então, vira e mexe, você vai ter que fazer essa transformação. Conforme o andamento dessa aula, eu vou mostrar para vocês em que momento eu sou obrigado a usar a velocidade em metros por segundo. Então, eu não vou poder usar em quilômetros por hora, tá ok? Beleza? Então, comecinho do curso,
a gente aprende essa transformação que é importante e essa transformação de velocidade que é bastante importante. Ok? Depois de aprender a parte de velocidade escalar média, movimento uniforme, né? Movimento uniformemente variado, nós entramos no movimento circular. No movimento circular, o que é importante para a gente? Na parte de movimento circular, não se esqueçam, a gente vai ter que trabalhar em radiano. E às vezes o exercício pode dar alguma coisa em grau para você. Então não esqueçam que 180 graus equivalem a π radianos. Então essa transformação no movimento circular é importante. Outra transformação importante no movimento circular é quando ele te dá a unidade de frequência em RPM, rotações por minuto, e pede em Hertz, né? Então vamos lá. 1 Hz são 60 RPM. Você não precisa ter isso de cor, é só entender. 1 Hz é uma rotação por segundo. Se eu dou uma rotação por segundo, eu dou 60 voltas, 60 rotações em 1 minuto. Perfeito? Bom, depois que você vai aprender a parte de movimento circular, em geral você aprende a parte vetorial, a parte de comecinho de vetores, não tem grandes transformações que você vai usar em vetores. Depois você aprende o movimento sob a ação da gravidade, que é da livre lançamento vertical. Sempre utilizo o Sistema Internacional de Unidades, metro, quilograma e segundo, né? Como eu falei aqui para vocês, sempre vamos utilizar o Sistema Internacional. E nessa parte de lançamento oblíquo, fazendo isso você não vai ter nenhuma transformação estranha. Às vezes, mesmo aqui ou na parte de lançamento, o cara pode trabalhar em centímetro, né? Então centímetro, como é que a gente vai passar centímetro para metro? Então, 1 metro tem 100 centímetros. Ai, Meca, e como que eu passo centímetro para metro? Como é que eu vou fazer isso? É só fazer. Se 1 metro tem 100 centímetros, 1 centímetro tem x metros. Então, x vai dar 10 elevado a menos 2 metros. Ou, se preferir, 1 sobre 100, né? 1 centésimo de metro. Então, 1 centímetro é 1 centésimo de metro. Por quê? 1 metro tem 100 centímetros. Às vezes pode aparecer alguma coisinha em centímetro aí para você fazer a transformação. Na continuação da mecânica, depois você aprende a dinâmica. Então, em dinâmica, no começo do curso, você vai aprender leis de Newton. No princípio fundamental da dinâmica, né? Na segunda lei de Newton, F é igual a ma, né? A resultante das forças é a massa vezes a aceleração. A massa vai ter que estar em quilogramas. E às vezes ele te dá em grama. Como eu disse para você, 1 quilograma são 1000 gramas. Quilo quer dizer 1000, né? Então 1 quilograma tem 1000 gramas. E quando você for fazer F igual a ma, a massa tem que estar em quilograma. E a aceleração em metros por segundo, que a gente escreve metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Aí depois você aprende o quê? Força-peso, a força de contato, tração. E aí a gente aprende a força elástica. Na força elástica, normalmente, quando você faz a força elástica menos kx lá, né, relembrando, normalmente o x aparece em centímetro e a constante elástica aparece em newton por metro, que é sistema internacional. Então eu vou ter que passar o x para metro. Novamente, só fazer aquela equaçãozinha. A cada 1 metro tem 100 centímetros. Então fique atento que força elástica é muito raro ter uma deformação de mais de 1 metro. Então eu tenho uma deformação de 10 centímetros, 20 centímetros, necessariamente você vai ter que fazer essa transformação, porque em geral o K aparece em newton por metro. Belezinha? E aí a gente continua o curso, fala da parte de força elástica, já falou da componente normal da força de contato, já falou do atrito, lembrando que o Mi não tem unidade, né? Coeficiente de atrito. E aí a gente chega no inicinho de trabalho. A gente fala de trabalho e energia. O trabalho é FD cosseno θ, novamente a força em newton e a distância em metro. Então, em geral, os exercícios não cobrem esse tipo de transformação, porque a força normalmente é dada em newton, o deslocamento é dado em metro. Ok? Aí a gente entra em energia. Energia cinética, que é mv² sobre 2. A massa tem que estar em quilograma. Tá certo? A velocidade tem que estar necessariamente em metros por segundo. Então toma cuidado com isso. A hora que você fizer a energia potencial, que é mgh, novamente, massa em quilograma, aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado, e h, que é a altura em metros. Beleza? A energia elástica é kx² sobre 2, olha o x em geral está em centímetro. Então você vai ter que passar aí para metro. Perfeito? Na sequência do curso a gente aprende a parte de potência.
Potência, que é o trabalho sobre o ΔT, a energia sobre o tempo. E a unidade de potência é watt. Em geral, a unidade de potência é watt. E watt é joule por segundo. Ok? Joule por segundo. Então a energia vai ter que estar em joule. Não esquece que energia, joule, é sistema internacional. Né? Então vamos lá. Ó. Newton vezes metro por segundo. Isso é watt. Como é que eu sei que joule é Newton vezes metro? Só você lembrar. Trabalho é F vezes D, cosseno de θ. Newton vezes metro. Então watt é joule por segundo, que é Newton vezes metro por segundo. Então isso aqui eu estou sempre trabalhando no sistema internacional. Cuidado, lá na calorimetria, vira e mexe, a gente calcula a quantidade de calor, a energia em caloria. Se eu misturar a calorimetria com a mecânica aqui, eu vou ter que necessariamente usar em joule, porque, em geral, a potência está em watt. Ok? Como é que a gente passa a caloria para joule? Uma caloria é 4,18 joules aproximadamente. FUVEST Unicamp fala que uma caloria é 4 joules para facilitar a sua vida. Perfeito? Bom, continuando o curso, a gente entra na parte de impulso, quantidade de movimento e colisão. Então, impulso, a unidade é Newton vezes segundo, em geral ele te dá força em Newton e o tempo em segundo, não tem problema. Quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade, quilograma metro por segundo, já foram ditas aqui essas unidades, então isso vocês não vão ter grandes problemas. Perfeito? Na sequência do curso, a gente aprende a parte de hidrostática. Essa tem que ficar muito esperto. Por quê? Em geral, na química, a unidade de densidade que vocês usam é grama por centímetro cúbico. E na física, a gente usa muito quilograma por metro cúbico, que é o sistema internacional. Então, quando a gente for fazer o cálculo de empuxo, por exemplo, né? Empuxo, eu vou usar a massa específica em quilograma por metro cúbico, ou a densidade em quilograma por metro cúbico. Então, eu vou ter que saber fazer essa transformação, que chove no vestibular, despenca no vestibular. Como é que eu passo grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? Então, vamos lá. Grama para quilograma. Grama para quilograma, 1 quilograma tem 1000 gramas. Então, 1 grama tem 1 milésimo de quilograma. 1 milésimo a gente representa por 10 a menos 3. Como eu passo centímetro cúbico para metro cúbico? Aqui eu vou dar uma dica bem bacana para você. Se você sabe passar centímetro para metro, ok? Então, vamos olhar aqui, ó. 1 centímetro, 10 a menos 2 metros. Se eu sei passar centímetro para metro, centímetro cúbico é bem bacana de fazer. É só elevar o cubo, ó. Eleve ao cubo. Então aqui fica o quê? 1 centímetro cúbico, 10 a menos 6 metros cúbicos. Lembrando que menos 2 elevado ao cubo dá menos 6. Voltando para cá, 10 a menos 6 metros cúbicos. Joga para cima. Isso dá 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Resumindo, 1 grama por centímetro cúbico, 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Não esquece que esse K tem que ser minúsculo, tá? K maiúsculo é Kelvin. Bom, na sequência a gente aprende a calcular a pressão. Pressão é força sobre área. E a força tem que estar em Newton e a área tem que estar em metro quadrado. Mas lá na química, vira e mexe, você está acostumado a calcular a pressão em atmosfera ou milímetros de mercúrio. Como é que a gente vai fazer essa transformação? Uma atmosfera, aproximadamente 10 a quinta Pascal. Só lembrando, Pascal é Newton por metro quadrado. Então, 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Perfeito? Bom, na sequência de pressão é força sobre área, a gente aprende que pressão é μGH. O μ vai ter que estar em quilograma por metro cúbico, o G novamente metro por segundo ao quadrado e H que é a profundidade em metros. Para o cálculo do empuxo também, né, que é devagar que eu brinco com os alunos, né, é devagar, é DVG. A densidade que você pode chamar aí de massa específica vezes o volume imerso vezes a gravidade, o volume tem que estar em metro cúbico. Fique atento com isso. O μ, quilograma por metro cúbico, né, e a aceleração da gravidade
em metros por segundo ao quadrado novamente, né? Bom, fechando a hidrostática, a gente entra normalmente na parte de estática, né? Decomposição vetorial, teorema de Lamy e momento de força. Para o cálculo, sistema internacional, lembrando que momento é força vezes o braço, força em Newton, braço em metro, Newton vezes metro, e tá tudo bem, não vai ter transformação de unidade nesse assunto. Na sequência, em geral, o que a gente aprende? A parte de gravitação. Então, em gravitação, a gente aprende o quê? Primeira, segunda e terceira lei de Kepler, né? E a lei da gravitação universal de Newton. F igual a G, massa do primeiro, massa do segundo, sobre a distância ao quadrado. Distância tem que estar em metros, turma. Então, fique esperto. Às vezes, eles dão a distância em quilômetro, você tem que passar para metro. Já ensinei a passar quilômetro para metro. Então, na parte de gravitação, você não tem muito que se preocupar aí com a transformação de unidades, ok? Então, esse módulo 1, que a gente está terminando agora, visa mostrar para vocês aí quais são as transformações principais que aparecem no curso de mecânica aí. Beleza? Até o próximo módulo. Tchau!